Shalom, queridos. Hoje é o capítulo 3 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Em Marcos 3, veremos que os fariseus já se haviam voltado contra Jesus, ficaram enciumados por causa da popularidade, dos milagres e da autoridade com que Cristo agia e ensinava. Eles valorizavam tanto sua posição na sociedade e as oportunidades de obterem vantagens pessoais, ao ponto de esquecerem seu principal objetivo como líderes religiosos, levar pessoas a Deus. Eles acusaram Jesus de desobedecer à lei, mas conspiraram um assassinato. Em vez de cuidar de levar as pessoas a Deus, eles estavam enciumados por aquele que vinha com essa prática de levar as pessoas a Deus, que foi Jesus, só veio para isso. Mas os líderes religiosos não faziam isso e ficaram enciumados. E aí nós vemos que os fariseus deveriam ser os primeiros a reconhecer o Messias, mas recusavam-se a fazê-lo, porque não estavam dispostos a abrir mão de sua posição e poder. Eles só queriam isso, posição e poder. E hoje não é diferente. Aqueles que só querem posição e poder, mas não querem cuidar das ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Quantos líderes você vê isso assim? Nós vemos o apóstolo Elias, são 25 anos que ele está cuidando de ovelhas que trata como filhos e que todos aqueles que estão nesse ministério tem ele como pai, não porque seja pai no sentido biológico, assim, mas o pai assim, se tratando de espiritualidade, de ajuda para essas pessoas crescerem espiritualmente. Então elas têm esse respeito como se fosse um pai, porque ele trabalha como se fosse pai mesmo. E é assim que tem que ser os líderes, não é simplesmente estar na frente do povo, só pregou, fez a sua pregação bonita, maravilhosa, e acabou. Não. O apóstolo Elias, graças a Deus, eu estou ao lado dele há 53 anos e às vezes eu ficava muitas vezes sozinha, sem o apoio dele no lar, porque ele estava cuidando das ovelhas. Mas isso não me deixou triste, porque o meu Deus cuidou de mim enquanto ele estava sendo usado por Deus na sua missão de cuidar das ovelhas. Deus colocava pessoas para cuidar de mim. E eu entendia que eu tinha que passar por aquilo, porque eu estava junto com ele nessa obra. Então a gente casa com um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, que quer fazer a obra de salvação das pessoas. A gente tem que entender que se é metade, como eu sou, metade do meu marido, eu tenho que sentir prazer naquilo que ele sente prazer, principalmente sabendo que é o prazer de ver as vidas salvas. Então eu louvo o Senhor por isso. Eu estou falando aqui sobre isso porque aqui está se falando de líderes que não tinham esse prazer. E quando viu Jesus, o Filho de Deus, ganhando as pessoas indo atrás dele, as multidões vindo, e aqueles líderes gananciosos que não tinham nada para ensinar, que não sabiam fazer nada para abençoar as pessoas, aí eles ficaram enciumados. Fariseus. E aí nós vemos aqui mais uma lição, né? Nossa obrigação é fazer o que Jesus fez, cuidar das pessoas. Marcos 3, de 1 a 6. Cristo cura no sábado. Nós vemos mostrando Jesus curando no dia de sábado, mostrando que ele é maior do que o sábado. O sábado não é maior do que Jesus. O sábado é apenas um dia que Deus determinou para o povo dele adorá-lo numa intensidade maior. E hoje continua sendo o domingo para nós, porque a palavra sábado quer dizer descanso. Então, se no domingo eu descanso, eu estou fazendo o meu Shabbat, eu estou no sábado para Deus. Não tem que ser literalmente o dia de sábado, porque tem um nome sábado, mas o dia de domingo, onde Jesus ressuscitou, se nós realmente cumprirmos tudo direitinho, amanhecer o dia com as comidas prontas, roupas passadas, tudo no lugar, e somente tomar seu banho, fazer sua higiene, se alimentar do café da manhã e já deixar o almoço pronto para passar o dia, mas sem aquela pressa,
o líder da congregação falando e a gente apressado para ir para casa. Não tem pressa, o domingo é o dia de descansar no Senhor. Então tem uma palavra preparada para um líder a semana toda que Deus entrega para no domingo o líder entregar para as pessoas, e as pessoas que realmente guardam o domingo, sabendo que é o dia do descanso, elas não têm pressa de vir para casa. Elas já estão preparadas para passar horas e horas ali, servindo ao Senhor no templo com alegria, louvando, orando, ouvindo a palavra. Marcos 3, de 7 a 12. Muitos curados. Aqui nós vemos as curas que Jesus fez. Louvado seja Deus. Marcos 3, de 13 a 21. Os 12 escolhidos e ordenados. Aqui nós vemos os escolhidos, ordenados, os discípulos do Senhor Jesus. Marcos 3, de 22 a 27, vemos a blasfêmia dos fariseus contra o Espírito Santo. Louvado seja Deus, porque nós já sabemos que o Espírito de Deus está em nós e jamais vamos estar ignorando as ações do Espírito na vida de uma pessoa. Marcos 3, de 28 a 30, o pecado imperdoável. Marcos 3, de 31 a 35, a verdadeira família de Cristo. E aí vocês leem os versículos, vocês têm um tempo maior do que eu, o discipulado e a célula sempre são de 1 hora, né? Tanto célula como discipulado, eu creio que é no mínimo 1 hora. Então dá tempo de vocês lerem tudo direitinho e ouvir os comentários. E não se esquecer que nós temos o questionário, que está baseado no que você lê e no que você ouve aqui. As perguntas são feitas dentro daquilo que você lê e do que ouve. E é bom fazer uma avaliação para ver aonde você já chegou. É isso que é importante, saber o que você já entendeu. Então a gente precisa saber disso. Isso é muito importante para nós, principalmente para mim, que sou a discipuladora geral, a supervisora dos discipulados desse ministério MAIF-FJ. Então, minha obrigação é receber tudo, ver vocês, receber os questionários e ver o que vocês já conseguiram alcançar. Isso é importante para Deus e para mim também. A outra coisa importante é saber quem é seu discipulador. Nos comentários do vídeo você coloca: meu discipulador é fulano de tal. Os líderes de célula, os componentes da célula, bota: o líder da minha célula é fulano de tal. O líder da minha célula é fulano de tal. Então, isso é importante para que nós estejamos organizados. Eu, para fazer uma supervisão sem vocês fazerem o que eu estou orientando, fica muito difícil. Eu estou supervisionando, está tudo em ordem, sabendo quem é discípulo, quem é discipulador, quem é líder de célula, quem é componente de célula. Isso é importante para termos aqui tudo organizado. E não fica tão difícil para vocês. O que custa? Quanto tempo você leva para colocar: meu discipulador é fulano de tal, meu líder de célula é fulano de tal? Quanto custa isso? 5 minutos a 10 no máximo. Enquanto eu tenho que passar horas e horas preparando tudo para entregar a vocês, e vocês só vão ter 5 minutos a 10 para fazer isso. Então, em nome de Jesus, vamos prosseguir na obediência, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Então, nós vemos Jesus se irou pela atitude indiferente dos fariseus. Concluindo esse estudo, nós podemos ver isso. A ira não significa um mau sinal em si, pois tudo depende do que a motivou e das atitudes que tomamos quando estamos irados. Então, em Marcos 3, capítulo 3, nós estamos vendo aqui essa parte, né? E a gente fica pensando: ira é uma emoção. Então, dependendo por que você ficou irado, não é? Porque teve motivo, Jesus teve motivo para ficar irado. E a ira para poder haver conserto naquilo que estava errado. A ira porque estavam as coisas erradas. Então, hoje, servos de Deus ficam irados quando vê as coisas erradas. Contanto que ele esteja irado por amor à obra de Deus, porque quem vê as coisas certas, esse tipo de ira é normal, até Jesus Cristo teve. Quando ele viu também o templo cheio de pessoas fazendo porção de coisas erradas no templo, ele também ficou irado. É uma ira santa, porque ali ele estava irado porque estavam fazendo as coisas que estavam desagradando a Deus. Então, qualquer líder fica irado quando vê o povo que Deus entregou nas suas mãos fazendo coisas que desagradam a Deus. É normal isso.
Agora, é claro que a ira não pode ser demorada, porque se demorar, ela termina sendo mágoa, ela fica, já vai fazer mal. Se for demorada, é uma emoção, você passou ali e acabou. Não deixa o sol se pôr sobre ela, quer dizer, não é para deixar demorar. O problema é se deixar demorar. E você ficar com ódio, ficar magoado, aí pronto, aí agora já gerou pecado. Então tenha cuidado, porque Jesus Cristo se irou, mas foi da maneira correta. Ele não deixou a ira passar o tempo todo lá. Ele foi desviando a ira no poder do Espírito Santo. E a ira dele foi santa, não foi ira por coisa irando por coisa boba, não. Foi por coisa séria. Pessoas fazendo coisas que desagradavam o Pai. E ele ficava irado. Mostrou essa ira logo lá no templo, quando estavam fazendo coisas erradas no templo. Quando o Pai disse que a casa dele é casa de oração, Mateus 21:13, Jesus torna a repassar isso, que o Pai tinha dito no Antigo Testamento, ele diz agora no Novo Testamento, quando encontra os discípulos, o povo fazendo coisa errada no templo. Então, cada vez que vinha a ira, você tem que analisar de onde ela veio, por que foi. Foi para defender as coisas para o reino de Deus ou foi ira por causa de seus próprios interesses? Aí é que vai fazer a diferença. Não devemos expressar nosso desagrado de forma egoísta, prejudicial às pessoas. Assim como Cristo, devemos usar nossa ira para corrigir o erro. Que possamos usar nossos sentimentos para descobrir soluções construtivas e não para humilhar e derrubar as pessoas. Então você vai trazer o conserto, falar para a pessoa como ela deve agir. Não é para humilhar a pessoa, é para o conserto da vida espiritual das pessoas. Cada vez que você fica irado. Todos sabem que eu fico muito irada quando eu vejo as pessoas mentirem. Eu fico muito irada com isso, porque mentira não é para o povo de Deus. Você já imaginou? A pessoa tem um culto tal horário, como por exemplo, o culto da imersão. Ele começou, era no horário das 6 horas. Eu pensava que as pessoas ainda estavam tendo aquele prazer em passar um dia de consagração a Deus. Eu ainda pensava que existia pessoas assim. Então eu comecei o curso da imersão de 6 horas até as 18 horas. Era o dia inteiro a gente ali com atividades da palavra de Deus, ensino da palavra, louvor e oração. E eu tive uma grande decepção e eu fiquei irada por ver que o povo de Deus não acredita na sua palavra. Porque o Senhor foi que determinou isso, que a casa dele é chamada casa de oração. Eu pensava que não ia ter dificuldade de passar o dia. Onde tem oração tem que ter a palavra, é claro. Não pregação, mas a palavra estudada. Então, eu pensei que ia passar um dia de imersão, as pessoas orando, estudando a Bíblia, louvando, que não pode ter falta de louvor, nosso Deus habita entre os louvores, e foi engano meu. Aí eu fiquei irada de ver o povo mentir, não é? Dizer que são adoradores, que são filhos de Deus, e não ter prazer em fazer o que Deus manda. Ele diz, a minha casa é chamada casa de oração. Fiquei irada em ver como a casa se enche quando tem alguém de fora. Os deuses, é como se fossem os deuses, como a gente traz alguém, uma fortuna para trazer uma pessoa, porque a pessoa é humilde, só quer somente o transporte, mas a gente traz pessoas de longe, avião, é caro, é muita despesa, mas as pessoas só dão valor se tiver alguém que vier de fora para poder encher a casa de Deus, depende disso. Explica quanta coisa terrível acontece no meio do povo de Deus. Aí quando a pessoa chega, fala a mesma coisa que o líder daquele local fala, mas só ouve se for o outro que vinha de fora. Quer dizer, a despesa que podia ter com aquela pessoa que trouxe de longe não podia ser usado com cestas básicas, com remédio para as pessoas doentes, com outras coisas, não. Mas se a gente quiser a casa cheia, o povo se edificando, dizendo eles que estão se edificando, que quando aquela pessoa sai, a gente não vê nada. Só é a folia. Chega lá, gente nova pregando, e aí depois a gente vê que volta para o estaca zero. Então essas coisas iram. Qual é o líder que quer ver o reino de Deus crescer, que quer ver o povo assim dedicado a Deus e que vai ficar sem se irar com uma coisa dessa? Então a gente fica irado, mas só que quando a ira vem de Deus, quando é porque quer ver o nome de Deus sendo exaltado, não demora, a gente não fica com raiva. Então eu não fico com raiva das pessoas, eu não fico com ódio das pessoas, só é naquele momento que a gente vê, a gente tem um horário de culto marcado e as pessoas chegam a hora que bem entende. Se marcar um dia de consagração de 12 até as
18 horas, as pessoas vão chegar meio-dia e olhe lá. Porque meio-dia já conta, só tem 6 horas para ficar aqui. Misericórdia, passar o dia todo aqui, Deus me livre. Aí chega meio-dia e outro nem meio-dia chega lá para as 3 horas da tarde, disfarçando, para pegar as 3 horas finais e olhe lá, viu? Então essas coisas deixam o líder que quer o zelo pela palavra, o zelo pelo momento de adoração em conjunto, porque se a gente acreditasse que realmente Deus falou que a oração em concordância é importante, e se a gente acreditasse na palavra, a gente fazia questão de estar junto no templo para a gente expor os pedidos e todos concordarem diante de Deus, orando, dizendo amém, mas não acredita. As pessoas não estão acreditando na palavra de Deus. E isso ira qualquer líder, mas só que é uma ira que não é pecado, não vai gerar ódio, não vai gerar mágoa. A gente naquele momento fica irado porque a gente fica vendo o nome do Senhor Jesus envergonhado. As pessoas dizendo que são crentes e, na verdade, com procedimentos de ímpios. O ímpio que é assim, quando tem um festão, um evento, eita, a gente as praças, né? E aí o povo diz que é assim, né? Se tiver alguém que vem de fora, vai encher, mas se não tiver, não enche. É muito sério isso, mas Deus tem nos dado a vitória. Todos os líderes passam por isso, mas ninguém magoado, ninguém com ódio de ninguém. Isso que é importante. Ira não é pecado. É pecado deixar o sol se pôr sobre ela. Louvado seja Deus. E Jesus provou isso, que não é pecado, que ele sendo filho de Deus, não pecou em nada e se irou. Não somente nesse capítulo de Marcos, mas também lá em Mateus, a gente vê, nem só em Marcos 3, mas também a gente vê em Mateus 21, versículo 13, irado com o povo, que estava desonrando a casa de Deus. Então, nosso discipulado e nossas células é para isso, para a gente saber as coisas que Deus se agrada, que não se agrada, só pode saber se ler a palavra, não é? E se a gente sabe isso, a célula vai ter pessoas edificadas, pessoas que vão estar meditando na palavra de noite, que é o que Deus mandou em Salmo 1, versículo 3, mandou também em Josué 1, Josué capítulo 1, versículo 8, a Bíblia está cheia de versículos dizendo que Deus quer que medite na palavra de dia e de noite. Então, líderes de células onde tem a palavra de Deus lida, meditada, é bênção pura, né? É a obediência à palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, nós estamos no caminho certo, estamos com os melhores anos do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém. A partir de maio de 2023, começamos com esses melhores anos, melhores dias, porque temos a certeza, onde a palavra de Deus se faz presente, onde a meditação da palavra, há prosperidade. E o bom é saber que a líder que recebeu essa orientação da parte de Deus, que é a apóstola Rai Nascimento, ela recebeu essa orientação baseada no que Deus já tinha feito no coração dela. Desde menina foi convertida, a palavra de Deus foi aberta com um vizinho idoso que a viu sentada na porta com a sua mãe, e aí via que essa mãe estava longe dos caminhos de Deus, se aproximou e leu a Bíblia em Êxodo capítulo 12. E Deus me convertendo com um capítulo da Bíblia que a criança, para muita gente, acha que a criança não entende, mas eu entendi que Jesus Cristo haveria de vir e não ia precisar mais de matar cordeiros, matar bichinhos, mas Jesus veio para dar sua vida e nos salvar. Eu entendi isso em Êxodo 12, que é falando da Páscoa, a primeira Páscoa, quando começou a Páscoa. E eu fiquei entendendo. Então Deus já tinha um propósito de eu viver com essa Bíblia o tempo todo. Aí eu fiquei amando a palavra de Deus e o tempo todo na minha casa, quando eu casei, os versículos da Bíblia em tudo quanto era lugar, era na cortina, era no lençol, era nas fronhas, e a Bíblia lida durante o ano de Gênesis, Apocalipse. Então era um amor muito grande. Aí quando chegou agora, nesse tempo agora que nós estamos já como apóstola, né, que chegou a essa posição, então as correrias, aquelas coisas de pregações, fazer pregações e isso e aquilo, resultou em falta de compromisso com a palavra, porque não se estuda a Bíblia só para pregar. A gente tem que ter amor à palavra, ler no amanhecer, no lugar secreto, ler depois do almoço, enquanto descansa o almoço, ler antes de dormir, juntamente com a família, fazendo o culto doméstico. Isso é amor à palavra. E eu tinha perdido isso. Aí Deus disse para mim, você agora é a vice-presidente do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, assinado o papel, tudo direitinho, então faça o que eu sempre quis
que você fizesse e que você vinha fazendo há muito tempo. Meu livro tem que vir para a sua mão de volta e o povo que está na sua mão, que eu te entreguei, também precisa estar estudando esse livro. E aí eu comecei, graças a Deus, em maio de 2023 e hoje já estamos vendo os resultados, as famílias estão sendo restauradas, pessoas vindo a mim agradecer. Eu digo agradeço a Deus porque foi Ele que me trouxe de volta o livro santo que eu sempre amei e que tinha desprezado. E Ele me trouxe nesse tempo de volta e fez com que eu trouxesse também para todos aqueles que estão nas minhas mãos que Ele me entregou. E isso tem sido uma bênção nas nossas vidas. Aqui, né, o começo, nós teremos coisas maiores. Deus não mente, Ele diz que a palavra de Deus prospera, quem medita nela prospera. Salmo 1, versículo 3. E nós estamos prosperando em todas as áreas das nossas vidas. E nós veremos coisas grandes nesses dias de aflição, que nós sabemos que estamos nos últimos dias. Veremos Deus fazer coisas grandes nas nossas vidas, porque aquele que está firme na palavra está firme em Jesus. E com certeza não vai negar Jesus no meio de todas as dificuldades que vamos passar. Isso que é mais importante, não negar Jesus. Aquele que está firmado na palavra não nega Jesus. E, por certo, estará com ele naquele grande dia, naquele banquete maravilhoso, com vestes celestiais, brilhantes, com corpos incorruptíveis, com um novo céu, uma nova terra. É isso que espera aqueles que estão firmados em Jesus Cristo e seja na palavra, porque Ele é a própria palavra. Louvado seja Deus, que não se recusa, mesmo quando a garganta está cansada. Eu estou aqui com a garganta, são dias e mais dias, nós estamos gravando, são 1.189 capítulos da Bíblia para gravar. Eu ainda não cheguei nem a 1.000 ainda, não é? Então, mas essa trajetória, a garganta está cansada, mas o Senhor diz na sua palavra que Ele cura toda doença e toda enfermidade, essa rouquidão, esses pigarrinhos todos sairão da minha garganta pelo poder do nome de Jesus e eu prosseguirei até o fim, falando de tudo quanto está escrito até chegar Apocalipse. Quando chegar Apocalipse, são 1.189 capítulos gravados, armazenados no YouTube, para nós estarmos nos alimentando anualmente. Quando começa o ano, vamos lá quando terminar Apocalipse, a gente chega para Gênesis 1 novamente. E assim nunca vai parar, até Jesus Cristo voltar. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores, discípulos, líderes de células, componentes de células, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.